que quando as pessoas esquecem de honrá-lo ou ignoram sua presença, ele também pode se tornar provocação. Saudações perfeitos! Sejam bem-vindos ao Almanac da Umbanda. Aqui quem vos fala é Rodrigo Ben. Tá faltando Dona Mari, né? Ela está no Rio Grande do Sul tratando, né, de assuntos da mãe dela, mas pediu que eu continuasse aqui com o Almanac da Umbanda para que desse sequência, né? Para que não fosse cortado aí os nossos assuntos, para que vocês saibam que nós nos comprometemos com vocês e iremos cumprir. Mas antes de tudo, antes do nosso assunto aqui, curta, compartilha, se inscreva no canal, acione o sininho, tá? Hoje eu venho trazendo dois itãs, duas histórias de Exu. Ah, Exu Pombogira? Não, ele é o Exu Bará. Lá no Rio Grande do Sul, no Batuque, é conhecido como Bará. É aquele que vem primeiro, aquele que vem abrindo os caminhos, não o Exu da Quimbanda. Ele faz a mesma abertura aí no lado de Orixá, certo? Eu venho trazendo duas histórias assim, ó, para que vocês possam perceber o quanto esse Orixá ele vem movimentando a nossa vida, com algumas situações bem cotidianas. Então vamos apresentar Exu. Eu vou ler aqui. Conta-se que Exu é o mais sutil e astuto entre os orixás. Ou seja, ele vai na frente, para abrindo o caminho, saber o que está acontecendo para que os outros orixás façam os seus caminhos também, os seus trabalhos. Ele conhece profundamente o comportamento humano, é justamente por isso, às vezes, provoca situações curiosas, situações que revelam as fraquezas, a vaidade e o mal entendido entre as pessoas. Exu pode realizar coisas extraordinárias, mas existe uma regra muito importante, que quando as pessoas esquecem de honrá-lo ou ignoram sua presença, ele também pode se tornar provocação. Nós vamos ver aqui na próxima história. A primeira história, ela vem falando da história dos dois amigos. Dois amigos de infância viviam em paz, eles tinham roças lado a lado, trabalhavam juntos há muitos anos, nunca brigavam. Mas um dia cometeram um pequeno descuido. Eles mantinham aquela paz porque eles mantinham eu acredito que unido com a espiritualidade, tá? E eles esqueceram nesse momento que era segunda-feira, dia dedicado a Exu. E os dois esqueceram de fazer oferendas tradicionais, né, da tradição. E Exu percebeu o esquecimento deles, né, a falta de atenção deles, e decidiu ensinar uma lição. Ele colocou na cabeça um curioso chapéu, de um lado branco e do outro vermelho. E então caminhou calmamente entre os dois campos, um amigo estava de um lado, outro amigo estava do outro, e quando passou entre os amigos, cumprimentou educadamente. Bom trabalho, meus amigos. Aí eles ficaram, né? Eles responderam com respeito. Bom passeio, nobre estrangeiro. E daí, né, começou-se aquela situação. Daí Exu seguiu o caminho como se nada tivesse acontecido, mas verdadeira história estava apenas começando. E daí o conflito. Assim que o visitante desapareceu, um dos amigos comentou: "Você viu aquele homem de chapéu branco?" E o outro respondeu imediatamente: "Branco? Não, o chapéu era vermelho." E os dois começaram a discutir. Não, era branco, era vermelho. E cada um tinha o ponto de vista do seu lado. Mas nenhum deles estava disposto a aceitar o que o outro também poderia estar certo. Então, muitas vezes vem, né, as discussões de religiões, as discussões de futebol, as discussões de política, sabe? Essa história de Exu vem trazendo assim, ó, que cada um tenha seu lado, seu ponto de vista, e então terminam brigando amigos, parentes. Então, essa história de Exu aqui, né?
E, infelizmente, nessa história que também terminou mal, em tragédia, né? De longe o Exu observava a lição dada. Então, é uma coisa, assim, ele vem trazendo muito o que é muito do ser humano, a vaidade, né? Eu tô certo, eu sei. Não olhar para o outro, não trazer essa certeza. Eu posso estar certo, mas você também pode estar certo. A sua certeza não desfaz da minha certeza. Muitos discutem, né? E cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua visão. Então é só chegar no consenso. A minha visão é essa, a sua visão é essa. Então vamos continuar as nossas vidas, trabalhando juntos e cada um com a sua opinião. É a realidade, né? De que pode ter mais de um lado certo, mais de uma certeza. Ambos verdadeiros, dependendo do ponto de vista. E é uma lição importante. Quando ignoramos o equilíbrio, o respeito e a sabedoria espiritual, acabamos criando conflitos que poderiam ser evitados. Ou seja, era só terminar ali e dizer, tá bom, a tua opinião é essa, eu a minha, e seguimos juntos. Essa é uma história. Aí nós temos a segunda história de Alumã. Essa história é bem interessante. Em uma outra ocasião, um homem chamado Alumã enfrentava uma terrível seca. Seus campos estavam secos, seus rios estavam fracos, a terra parecia morrer. Desesperado, ele decidiu fazer uma oferenda a Exu. Ele se lembrou de Exu. Ele lembrou que a espiritualidade podia trabalhar nisso. Então ele resolveu fazer uma oferenda. Preparou uma carne de bode bem temperada, bem apimentada, e Exu aceitou a oferenda. Comeu tudo com um grande apetite, com grande satisfação. Mas a pimenta era tão forte que ele ficou com muita sede, muita sede. E bebeu água, e muita água, e tanta água que precisou abrir a torneira da chuva. E com isso, né, o Exu bebeu a água, saciou, mas a chuva veio e caiu durante dias, durante noites, no outro dia seguinte, e os campos voltaram a ficar verdes. Ou seja, Alumã ele conseguiu o que ele queria, através dessa oferta a Exu. Ele foi astuto, então, se eu preciso de água, eu preciso que ele tenha sede. Então, apimentou-se, foi muito boa, foi de bom grado, que tanto ocorreu essa abundância. E muitas vezes a gente tem essa astúcia de trazer, de manifestar, de proteger até as nossas... Aqui ele veio e celebrou com sabedoria os campos, né, com o povo, né? Porque ele entendeu algo fundamental, o Alumã. Às vezes, para alcançar um resultado, é preciso pensar de forma astuta e inteligente. Então ele trouxe a astúcia e a inteligência para ofertar, foi lá, dedicou a Exu, né, para abrir, para manifestar a abundância, só que ele queria rapidez, né? Daí ele botou uma pimenta. E muitas vezes, muitas oferendas que nós fazemos, botamos sim a pimenta para agilidade, né? Para agilizar. Isso é um dos fundamentos, uma das forças usadas nos axés que nós fazemos, né? E você? O que achou dessas histórias? O que você tirou desses dois itãs aqui? Exu, ele está na frente, ele está manifestando, ele está te trazendo a astúcia, ele está te trazendo a força, a abertura. Deixe nos comentários o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal, aciona o sininho, curta, compartilha para alguém que se você achou interessante esses itãs, para nos seguir, certo? E até o próximo vídeo. E com certeza a Dona Mari em breve estará aqui. Tchau, tchau.